Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Louco para Aposentar. E hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, um tema muito sensível, que é o relacionamento abusivo. Então, atenção, mulheres e homens também, né? Porque os relacionamentos abusivos não acontecem com apenas uma pessoa, né? E como o tema é sensível, eu não entendo nada disso, a gente tem que chamar pessoas que entendem falar sobre este assunto. Então, nós estamos convidando aqui a advogada Caroline Pimenta, que é também vice-presidente da Comissão da Mulher da OAB de Ribeirão Preto, e a psicóloga Ana Lopes, né, que trabalha bastante tempo com esse assunto, vai contar questões importantíssimas para a gente. A gente vai abordar aqui não só a questão da parte legal, mas também a questão da parte emocional, psicológica, não sei se é assim que se fala, mas vamos ficar sabendo, gente. Então, eu quero, de início aqui, agradecer a sua presença, Caroline, também da Ana, para a gente poder falar sobre esse assunto, né? Bom, e se esse assunto está em voga, né, é porque existe algum relacionamento abusivo, né? Porque se não existisse, era mil maravilhas, né? Mas a gente tem que, Estatuto do Idoso para defender o idoso, que as pessoas desrespeitam o idoso. Da criança e do adolescente, porque está no respeito da criança e do adolescente. Das pessoas com deficiência, porque as pessoas, enfim, sempre há uma infração a alguma regra, normalmente ética, e acaba tendo uma legislação que vem suprir tudo isso. E aqui a gente fala às vezes de coisas que nem estão legisladas, né, que acontece na calada da noite, dentro de casa, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar com a questão aqui da Caroline, né? É como essa legislação define esse relacionamento abusivo, né? E quais são os direitos das mulheres, né, que são vítimas desse abuso nesse contexto todo. Bom dia a todos, né? Quero agradecer a presença de vocês aqui, a oportunidade. Sobre a legislação, criar especificamente um tipo de definição, ela não tem, né? O que ela demonstra na Lei Maria da Penha é a respeito dos tipos de violência. Então, existe violência física, psicológica, moral, patrimonial, violência sexual. Então, ela vai criando certos tipos de situações que tornam aquilo violência. Os tipos de medidas que as mulheres podem ter, não só mulheres, né, tanto o homem quanto a mulher, podem ter no sentido de proteção judiciária é uma medida protetiva, uma questão de afastamento. Mulheres que têm filhos, elas conseguem alguns benefícios, como trocar o filho de escola de maneira mais eficiente para um local mais próximo da nova residência, o afastamento completo do agressor. Então, são cenários aí que ela consegue ter uma proteção judiciária, mas a definição em si, ela vai ser com base em situações de tipo de violência. E essa proteção para atendimento dessas medidas, elas são feitas com rapidez, a ponto de fato, ser efetiva e eliminar essa consequência desse relacionamento? Sim, geralmente as medidas protetivas hoje, elas têm uma eficiência muito grande, principalmente aquela que afasta 100% o agressor do local onde a vítima convive. Tem medidas protetivas que afastam também até o contato do agressor com o local de trabalho ou com o local que ela tem costume de frequentar. Então, evita esses certos tipos de contato de maneira efetiva. Então, Ana Paula, Ana, do ponto de vista psicológico, né, como essa mulher pode perceber aqui que está num relacionamento abusivo? Porque às vezes, né, é aquela escadinha, né, um olha mal feio pro outro, aí você não coloca aquilo limpando os pingos nos is, vai permitindo, aí depois tem ali uma palavra que você diz, um desprezo. Eu acho que as pessoas vão acomodando, eu estou pensando, é uma pergunta, elas vão se acomodando com aquele relacionamento até chegar num ápice e você fala, nossa, eu não sabia que chegar nesse ápice, né? Exato. Então, como é que a gente vê isso dentro da psicologia? A gente tem que perceber os sinais que são sutis, né? Porque às vezes é repetição disso. Então, a gente precisa entender que muitas vezes a gente normaliza, a gente acha que tá tudo bem, é o jeito dele, foi só dessa vez, então isso não vai acontecer de novo. Então, a gente precisa sim estar atento com esses sinais, até porque são 5 tipos de agressões, né? Então, tem a agressão física, a psicológica, tem a moral, a sexual. Então, a gente vai tendo, né? São 5, né? Eu falei 4 agora, né? Física, psicológica, a patrimonial, sexual, né? Então, nós temos esses 5 tipos e é importante a gente perceber, porque às vezes a gente acha que é mais agressão física, que aí sim se dá como algo mais sério, algo mais grave, e não necessariamente, a gente não precisa chegar a ponto da agressão física para detectar que eu estou num relacionamento abusivo. Então tem vários sinais que a gente precisa começar a
a perceber. Então, tem comportamentos, atitudes, principalmente se traz sofrimento, dor, uma tensão, isso é uma coisa que a gente precisa avaliar. Então, é muito importante, tanto que a Carol falou da medida protetiva, tanto que ela tem validade também, né, Carol? Sim. Que é importante até você até abordar isso, porque é algo mais novo, e muitas mulheres também, às vezes falam que, eu nunca mais fui ver essa questão da medida protetiva. Então, eu acho que isso também é um sinal que a mulher precisa também buscar ajuda. Tá. Tem o inverso também, de um relacionamento abusivo da mulher com o homem? Sim, Ou é mais raro? existe. Por mais que a gente vê a mulher com esse papel de fragilidade, a mulher com essa coisa da vulnerabilidade, então a gente percebe e detecta que é mais casos onde a mulher está nesse papel. Mas a relação abusiva, ela se dá em diversos aspectos, inclusive nessa questão entre o homem e mulher e homem, porque isso tem a ver com esses comportamentos que acabam sendo nocivos dentro da relação. Vamos ver um exemplo, por exemplo, o físico, eu acho que eu mesmo posso definir, né? Agressão, Sim, pronto, agressão. Isso aí é fácil. O psicológico, por exemplo, o homem chegar e falar para a mulher todas as vezes potencializar algum eventualmente característica dela, olha, você é muito magra, você é muito gorda, seu cabelo tá feio, isso é sério? É chantagem, é você o tempo todo também ficar detonando essa pessoa, então você desqualifica ela, você joga muita coisa na cara dela, você culpa ela o tempo todo, você se vitimiza. Então são danos psicológicos, emocionais, mentais. Então essa pessoa, ela fica muito confusa, por exemplo, ela fica o tempo todo achando que ela é louca, por exemplo, porque a pessoa coloca ela, conta uma versão que muitas vezes é distorcida, e isso faz transparecer para aquela pessoa que, não, eu tô maluca, eu tô inventando, o que será que é isso? Então, isso é muito preocupante, eu acho que é um dos piores danos, se bem que todos têm o seu prejuízo, né? mas isso a longo prazo é traumático e é o que a mulher fica com essas marcas. Então, mesmo saindo da relação abusiva, a gente detecta e percebe que demora muito para ela se envolver com alguém de novo, para ela confiar, para ela acreditar. Por quê? Porque os danos psicológicos foram tão severos, né, a imagem dela, na autoestima dela, muitas vezes ela tem a questão do desmerecimento, da desvalorização, então isso acaba sendo tão forte para a mulher, principalmente do pensamento de incapacidade, de impotência na situação, porque muitas se enxergam de maneira impotente. Então, assim, esse prejuízo psicológico, eu acho que é o que leva as pessoas a buscarem ajuda mesmo, de um psicólogo, às vezes até de uma medicação, porque de fato desestabiliza a pessoa em tal nível. E muitas pessoas não percebem que está sendo... O psicológico e o moral deve ser uma coisa mais ou menos que se mistura, né? Sim. O sexual deve ser questão de abuso também, né? Sim, também. Né? Não é porque você é casado que você tem que chegar lá e fazer o que quer na hora que quiser, isso, né? então assim, é forçar a relação. Então muitas mulheres, por exemplo, elas têm que estar ali presente, independente se eu estou com vontade, se eu quero. Então assim, é difícil porque qualifica como se fosse, elas sentem que tipo assim, elas estão sendo obrigadas a fazer algo sem a vontade própria ali, né, naquela questão. Então isso geralmente gera um impacto. Ou de ter que fazer coisas também que elas não estão de acordo dentro da relação, mas ela precisa fazer porque ele quer, ele exige, ele gosta, então ela não sabe em que momento eu posso dar um limite, dizer um não, então isso acaba sendo ruim. E moral tem a ver com contar mentiras, né, com contar, às vezes, a história é diferente, muitas vezes eu vou, por exemplo, pegar... As três histórias do direito, né? A pessoa tem a verdadeira, tem a sua, a dela e a verdadeira, né? E aí, muitas vezes, a questão moral tem a ver até com afastar de amigos, sabe? Deixar a pessoa mais sozinha. Por quê? Eu vou fazendo com que todo mundo vá entendendo que ela é uma pessoa ruim. Então, eu vou contando versões, histórias, que vai afastando. Então, é onde a pessoa fica sozinha e não tem rede de apoio. Porque muitas vezes a pessoa começa a inventar coisas, dizer coisas. Até no ambiente de trabalho, muitas vezes isso acontece. Então, isso vai fazendo com que a questão moral gera esse prejuízo gigantesco. Vamos falar já sobre a parte jurídica disso tudo. Inclusive, eu quero voltar depois nessa parte do patrimonial. Eu acho que tem envolvido um pouco mais a Caroline aqui para dizer para a gente, né? Sobre o que a mulher deve fazer caso perceba que está no relacionamento abusivo, tanto do ponto de vista legal como do emocional. Mas antes, nós vamos fazer aqui um intervalo, um pequeno intervalo e a gente já volta. Gente, não tem intervalo, essa tudo é tão importante. Nós marcamos esse intervalo para mostrar para vocês uma coisa, este sinal. Esse sinal que é importante para você dizer para as pessoas que você pode estar num relacionamento abusivo. Prontinho, tá vendo? Chegamos aqui, disse que era rapidinho. Então, vamos continuar no que a gente estava falando aqui. Então, Carol, como é que fica essa situação, então, quando a mulher percebe essa questão do assédio, né, ou desse abuso, em todas essas dimensões que a Ana colocou,
sob o ponto de vista legal, né? E depois a gente volta um pouco no emocional e vamos falar um pouco dessa questão patrimonial aqui, né? Porque para mim não está claro. Isso acredito que para você também não deve estar claro, né? Porque nós falamos sobre esses aspectos aqui, físico, psicológico, falando aqui do moral, do sexual, depois a gente volta um pouquinho no patrimonial. Mas vamos falar assim, o que a pessoa tem que fazer quando ela percebe ou está na sensação, né? Tem que ter a sensação, né? Porque depois que foi, já era, né? Aí é mesmo precisar mesmo procurar uma medida jurídica a respeito. Do ponto de vista legal, então, o que as pessoas devem se fazer neste momento? Inicialmente, é importante que a mulher, né, a pessoa que está sendo vítima de violência, qualquer tipo de violência, procure um apoio. Inicialmente, a família, né, alguém da família, uma colega de trabalho ou um parente, né, que seja próximo e que tenha conhecimento da existência daquele tipo de violência, para que ele possa recorrer a meio jurídico, como um advogado, como a delegacia da mulher, porque na maioria das vezes em que a mulher sofre algum tipo de violência, às vezes ela não consegue sair de casa, né? A gente precisa avaliar esses cenários também. Às vezes o agressor ou a agressora, ele impede que ela faça alguma visita com a família, que ela faça que ela trabalhe, né, ou algum tipo de visita a algum colega de trabalho. Então, são cenários que acabam dificultando a medida. Né? Também, exatamente. A medida dela tomar um passo mais à frente. Então, é importante ter um apoio de alguém, uma pessoa próxima a você, e depois você procurar um advogado ou a delegacia da mulher para você fazer a sua denúncia. Tá. As pessoas querem procurar um advogado nessa... Bom, a delegacia da mulher está ali, tem uma especialidade, né, dentro da segurança pública. Já facilita, porque as demandas ali devem ser mais recorrentes e a técnica, a prática ali, o dia a dia é mais comum. Agora, quando a pessoa procura um advogado, é um advogado de família? Temos advogados hoje separados na área de família e existem advogados que trabalham exclusivamente contra a violência contra a mulher. Então, existem advogadas familiaristas que atuam com violência, mas existem mulheres advogadas que acabam atuando diretamente apenas na violência contra a mulher. Tá, então nós temos, além da direito de família, nós temos uma especialidade. Sim. Que é, então, violência da mulher, violência, né? Decorrentes desses relacionamento abusivo. E você faz parte da presidência da Comissão da Mulher Advogada aqui em Ribeirão Preto, né? Que também tem participação em várias outras cidades da região, e com certeza uma repercussão direta no Brasil todo, né? Quais são as ações que a Comissão da Mulher da OAB tem feito para poder, não só sobre esse assunto, com outros assuntos também relacionados com a mulher, para poder deixar as pessoas mais conscientizadas? Hoje, a gente trabalha bastante com a parte de escolas, com a parte de faculdades. Existem alguns programas e organizações que fazem tipos de orientação. Então, muitas das nossas mulheres vão até o CRAS, né, prestar algum tipo de orientação sobre um tipo de violência. Nós fazemos alguns programas internos para receber mulheres vítimas de violência doméstica. Então, existem várias oportunidades que a Comissão da Mulher traz, mas hoje o programa de conscientização em escolas, em faculdades e outros ambientes é o que tem sido mais eficaz, porque a gente começa a prevenir, não só tratar a situação da violência, mas prevenir algumas situações de violência. E esses encontros são com os alunos ou com os pais de alunos também? Temos as situações de pais de alunos, né, mas também é mais voltado para os alunos. Então, ir até uma escola falar sobre esses tipos de violência, né, eu gosto muito de usar a cartilha do amor, né, do namoro legal, que fala a respeito disso, né, inícios de um relacionamento que geralmente começa na adolescência, né, aonde a menina ou o menino conseguem identificar a situação de violência. Então, a gente apresentar isso para uma escola, para um programa no CRAS, como é muito comum, né, e em faculdades, é importante porque a gente já vai plantando essa semente de que a violência existe, mas ela tem como ser prevenida. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre quando nós vamos de falar aqui, sobre a questão da questão patrimonial. O que seria isso? É uma pessoa abusar patrimonialmente da outra ou não tem nada a ver com o que eu estou falando? Muitas vezes tem a ver com essa questão do financeiro, ficar somente com uma pessoa. Então, o agressor, ele domina, ele controla todo esse financeiro. Muitas vezes, essa questão também pode ser de queimar pertences, de esconder pertences, de ocultar pertences. Então, a pessoa, ela se sente muito impotente, porque muitas vezes é essa parte patrimonial. Então, até roupas, por exemplo, de ter mulheres que perderam roupas, ou sejam documentos, coisas muito pessoais,
que o parceiro realmente ou controla ou ele pode fazer algum dano, causar algum prejuízo em relação a isso, mas tem outras questões também mais novas, né, que agora tem a ver também com a parte também do digital, né, então assim, tem muitas coisas que também podem se dar como um certo Não deixar controle. mexer no celular, ter controle do que a pessoa acessa. Aí é querer mandar, no sentido de não ser um acordo do relacionamento, né, das pessoas. Então, existe uma certa diferença. Não, isso é um acordo mútuo, os dois estão consentindo com essas regras, ou não, a pessoa está ali o tempo todo manipulando, articulando, ou querendo dominar, controlar, supervisionar de uma maneira onde você se sente coagida, você sente até com medo, mesmo não tendo nada de errado, às vezes a gente fica com receio de mostrar o celular para a pessoa. Por quê? Com medo dela encontrar alguma coisa, com medo do que ela pode fazer, de rastrear muitas vezes o celular. Então, a minha contas mãe fica assim, bancárias. ó, no celular, ó. Aí tem um grupinho chamado As Poderosas dela. As poderosas. As Poderosas, Aí, de repente, ela faz assim, ó. Quando ela faz assim, você vê, é um homem bonito. Eu falo, mas o que é isso? Ela fala, homem bonito. Deu esse... Isso aí já um zoom. Não precisa ficar olhando, a pessoa tá assim, tá tudo bem. Tá, na hora que ela faz assim... Ela é perigoso. Aí já é o... Falando em sinais, né? Tem os sinais, né? Que você... Vamos aproveitar e ter uma pergunta aqui interessante aqui, que eu achei legal. Gente, as perguntas que foram feitas pela nossa produção aqui, muitas vezes apoiadas também, são temas que a gente não conhece, então a gente faz as perguntas, passam para elas aqui, pra gente só ter um norte. Sim. Mas a gente já não está seguindo mais quase nada aqui, viu? Enfim, mas aqui tem um problema interessante aqui. O risco imediato. A pessoa está ali, ela está se sentindo ameaçada, né? Antes de chegar a um psicólogo fazer um tratamento, ela está ali, ela nem sabe que precisa, ou não sabe quais são as situações que ela vai, enfim, deveria ser sempre procurar alguém. Mas está ameaçada ali. Momento imediato, está se sentindo ameaçado, quer dizer, fala, não, agora a coisa vai ficar pior do que sempre teve. E aí? Tem sinais? Como é que funciona? O principal, né, que eu sempre bato na tecla é você ter uma pessoa, né? Eu não tenho essa pessoa, Carol, eu tô distante da minha família, tô distante da minha amiga, eu não consigo encontrar ninguém. Temos o 180, né, para a mulher fazer uma denúncia. E também a gente tem o BO online, né, que dá para ser feito pela internet sem o deslocamento da vítima até uma delegacia. E no mais próximo, né, fazer o deslocamento até a delegacia da mulher, porque lá nós temos profissionais que vão ouvir ela em sigilo. Temos assistentes sociais, temos pessoas que estão preparadas para receber aquela vítima. Então, às vezes, ela não consegue procurar um psicólogo, ela pode ir até a delegacia da mulher, porque ela vai ser ouvida, vai prestar uma assistência social para ela, e ela vai sair dali com um problema praticamente resolvido, né? E aí, ela tomando essas medidas, caso ela tenha essa possibilidade, ela consegue já tomar uma iniciativa preventiva aí desse tipo de violência. O problema é a mulher ter essa força para fazer esse movimento necessário. Exatamente. Então, assim, por isso que a ajuda psicológica, eu acho que para fortalecer, porque elas ficam muito fragilizadas. Sim. Né? Então, assim, a pessoa, você percebe que a vítima, naquela circunstância, ela realmente, ela tá com muita dificuldade de fazer qualquer movimento de ajuda. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Porque muitas vezes a gente vai ter que fortalecer essa pessoa primeiro. Para quê? Para que ela consiga entender que é um processo que ela vai ter que passar, e esse é um processo que acaba sendo até difícil muitas vezes, então precisa de fato se fortalecer para fazer esse movimento, porque muitas falam, eu não consigo, eu não consigo fazer qualquer movimento em relação a isso, está muito fragilizado. Vamos falar um pouquinho sobre essas questões, dessas barreiras emocionais, né? Ao sair de um relacionamento abusivo, não só as questões psicológicas, mas também como é que fica, né, o pós-início de um processo nessa relação toda, né? Porque tem aquela questão de voltar, não querer voltar, gostar, não é o amor, a razão, aí a coisa fica louca, né? Mas, gente, nós vamos fazer um intervalinho aqui, rapidinho, 1 minutinho, e a gente já volta. Gente, não tem intervalo, essa tudo é tão importante. Nós marcamos esse intervalo para mostrar para vocês uma coisa, esse sinal que é importante para você dizer para as pessoas que você pode estar num relacionamento abusivo. Sejam bem-vindos aqui novamente, vamos continuar esse papo gostoso aqui, falando de coisa séria, importante, né? Temas sensíveis, estão percebendo, né? Mas que é muito importante pra gente, né? Aqui eu estou entre mulheres, mas a gente tem que ouvir e assimilar tudo, porque às vezes também a gente, sem saber, né, causa mal para alguém, e é bom a gente evitar. Então é bom conhecer, tendo consciência, a gente consegue evitar. Ô, Ana, vamos pensar no pós. A pessoa identificou esse relacionamento que não é normal, ele é abusivo.
e ela já procurou um psicólogo, e aí então, bom, e aí, o que acontece? Nessa fase de reconstrução, o que a gente precisa entender é que a mulher, quando ela entra nesse processo, ela não pode abandonar esse processo, porque muitas vezes elas querem declinar, até por medo, por receio, muitas vezes pelas ameaças sofridas ali, pelo medo do futuro, do que vai acontecer depois e agora. Então, tem uma série de medos que fazem com que a mulher queira declinar. Então, o que a gente faz é com que ela realmente permaneça firme nesse processo de mudança, de reconstrução. E aí, para se recuperar, a gente precisa trabalhar muito a rotina dela, o dia a dia, criar uma rede de apoio, que é uma rede de apoio para fortalecer ela também, para ela não se sentir sozinha. Então, ela pode participar de grupos, enfim, ou até encorajar ela a cuidar mais da vida social, da saúde, da parte intelectual dela, que muitas vezes também ela era dependente financeira do parceiro, então se vê muito e agora, né? Porque agora eu não tenho mais aquela renda, eu não tenho mais aquela pessoa que me ajuda, então o que eu preciso fazer? Então a gente precisa criar plano de ação voltado às vezes para a parte profissional, para a parte da autoestima. Então a gente tem que trabalhar, por quê? Para que ela consiga realmente não só a ação de sair dessa relação, mas em si com todo o restante. Porque dentro desse relacionamento abusivo, tem um momento de tensão, explosão e a lua de mel. Então, muitas vezes, o parceiro também... Eu gostei disso aí, porque só. É tensão, emoção... É tensão, né? O momento de tensão, de explosão, que é quando tem a crise, o conflito, a briga ali, aquele momento mais caloroso, tá? De quebra-quebra, enfim, aquela coisa um pouco maior. E depois a lua de mel, que é nessa fase da lua de mel, é as promessas. É quando, às vezes, a pessoa começa a querer reconquistar ou faz aquele movimento que a mulher espera muito. Então, isso acaba, em algum momento, fazendo com que ela queira voltar. Ah, não, mas ele mudou, ele buscou terapia, ele tá fazendo tal coisa, ele agora começou a me tratar bem, ele tá fazendo coisas que ele nunca fez antes. Mas a intenção, a motivação é errada. Então, exatamente, é para colocar aquela pessoa ainda naquele cárcere, né? A gente fala. Então, pode ser uma armadilha. Então, a mulher, muitas vezes, precisa de alguém racionalizando junto com ela, porque emocionalmente ela ainda está abalada. Então, ela fica, será que eu volto? Será que eu acredito? Então, tem essas questões de realmente finalizar essa relação e não voltar atrás. E tem também essa questão dela se reconfigurar novamente como mulher, como pessoa, como indivíduo. E essa terapia é feita em casal também? Tem terapia de casal. Então, tem casos assim que, ainda dependendo da situação, pode ser sim orientada a terapia de casal. Mas é regra ou não é regra? Não é regra, porque na maior parte das vezes o que acontece? Uma das partes não reconhece a parte dela sobre essa questão toda do relacionamento. Ela vai jogar toda essa pressão, essa cobrança para outra pessoa. Já então, tá assim, no instinto dela. Ela não reconhece, ela não acha que precisa de mudança, precisa fazer algo. Então, é muito difícil eles fazerem um movimento de buscar ajuda. Então, às vezes, ele até vai no consultório uma vez, mas para mostrar para a parceira, por exemplo, que olha, vim buscar a terapia, vim buscar ajuda, faz uma sessão e depois não volta mais, não continua o processo, mas fez esse movimento para mostrar para a parceira que eu tô mudando. Então artista. É perigoso, é muito perigoso. Bom, vamos ver agora essa relação toda, esse filme, essa novela toda, como é que ela, depois das medidas, a pessoa foi lá, ó, gente, importante que a Carol falou, tem 180, siga a cartilha do amor, busca questão educacional, tem o Centro de Referência de Assistência Social, Delegacia da Mulher, boletim online. Você pode procurar um colega, um familiar, um advogado. Não é por falta de opção para você não enfrentar essa situação. Carol, o cara fez tudo, a mulher fez tudo, mas tem um processo lá, e agora? O processo, quando ele se inicia, geralmente é bom você ter um advogado acompanhando, porque o processo na justiça é moroso, né? Então, até esse BO chegar, virar um inquérito e a gente conseguir virar um processo nisso tudo, demora. Então, é importante você ter ou a defensoria pública ou um advogado para iniciar esse processo. Porque iniciando esse processo, ela vai começar a ter o procedimento de indenização, caso aconteça algum cenário de danos materiais ou morais, e também as responsabilidades criminais que ele pode ter. Uma lesão corporal, algum tipo de violência específica no tipo penal. E essa fase elas ficam bem ansiosas, né? Com todo esse processo, a ansiedade aumenta muito. Exatamente. Justamente porque elas não sabem, elas não têm previsibilidade do que vai acontecer. Então, cabe, eu acho que o advogado, essa parte jurídica,
orientado passo a passo, até para reduzir a ansiedade, elas entenderem, não, faz sentido, isso aqui eu estou no meio do processo. E a legislação, ela acompanha tudo isso? Porque a gente sempre sabe, né? Aquela Na história. teoria. Na prática é muito bonito. Porque as leis teoria, vêm uma morosidade muito lenta, né? Até ser aprovado, tudo, né? Principalmente, né, num congresso nacional como o nosso, tipicamente masculino, né? Sim, verdade. Essas discussões, e eu às vezes até buzio, né? A gente sabe que isso demora. Às vezes não é pauta interessante também para eles, né? Sim. Para eles que eu falo, o Congresso e para o Senado e para a Câmara dos Deputados. E a legislação ela tem acompanhado ou os juízes têm tido algumas medidas muito mais avançadas do que a legislação? Elas têm acompanhado, né, o cenário da Lei da Maria da Penha, que é o mais buscado hoje e abordado, e a gente tem trazido muito a perspectiva de gênero, né, que é uma defesa que a gente apresenta no processo para ter um apoio maior da justiça, né, em relação a essa situação de violência. Gente, interessante, né? Vocês querem se aprofundar um pouco mais nesse assunto da perspectiva de gênero? Tem inclusive uma cartilha do CNJ, Sim, né? sim. Do julgamento de perspectivas de gênero, inclusive tem exemplos lá, em todas as áreas, né? Direito de família, direito penal, direito trabalhista, previdenciário, dano moral, material, sim. enfim. É legal essa perspectiva de gêneros aí, porque realmente acaba acolhendo as pessoas que são minorias, né? Bom, mais uma perguntinha rápida, e depois a gente vai colocar aqui as nossas considerações de vocês sobre a questão do empoderamento feminino, esse suporte emocional, né? A gente sabe que realmente há uma dificuldade, né? Porque a gente vem de uma criação paternalista, né? Sim. A gente vê que as mulheres ficavam em casa, os homens iam trabalhar, foi assim com a minha avó, né? Sim. Mas não tinha maldade, Sim, era o sim. comportamento da sociedade. Uhum. A sociedade está evoluindo em relação a isso? Sim, ainda existe uma evolução, a gente sabe que é lento, mas a mulher ela está conquistando o seu lugar, está conquistando uma posição dentro da sociedade que não é mais só aquela questão da submissão, está ressignificando essa ideia da submissão também, porque antigamente a mulher tinha que aceitar tudo, ela tinha que tolerar tudo, isso é cultural, então querendo ou não, antigamente a mulher ela tinha que se colocar de uma maneira onde, né, estou disposta a tudo, pelo meu casamento, por tudo, e hoje em dia esses papéis começaram a mudar um pouco, se modificar, então a questão cultural eu acho que tem modificado, o papel da mulher. Então, acho que isso hoje tem feito um efeito bem positivo em relação a isso. E a gente está tendo acesso a muitas informações, né? Então, isso também ajuda a trazer clareza, a trazer consciência em relação ao que é saudável, o que não é. Então, a mulher, ela sim, eu acho que socialmente falando, nós temos sim garantindo uma mudança aí bem, bem interessante. Muito bom. Para a gente concluir, Carol, que mensagem você deixaria para essas mulheres que estão passando por uma situação dessa? Né? E que conhece, né, alguém, ou que conhece alguém que está. Vale a pena você dar um toque na amiga, um toque no familiar? E qual é o comportamento que você deixa de mensagem para as pessoas? Bom, para as mulheres que sofrem violência hoje, eu quero dizer que vocês são fortes, né? Somos capazes de impor aquilo que realmente nós queremos ou não queremos viver. Você precisa muito sempre adotar essa frase, eu preciso disso, né? Se eu realmente preciso disso, eu preciso passar por isso. Então são frases que você pode mudar o seu comportamento através de um pensamento que você vai ter. Então, para as mulheres que sofrem violência, vocês são fortes, vocês conseguem, isso não é normal. Parem de normalizar que o casamento é algo que você tem que suportar tudo, porque não é assim que funciona. O casamento é algo que você precisa viver a dois, né? E então isso é uma mensagem que eu quero deixar para vocês que sofrem algum tipo de violência. Procurem ajuda, seja um profissional na área da psicologia, seja uma amiga, seja um parente, tenha alguém para te apoiar, né? Seja para fazer uma denúncia ou até mesmo te mostrar que aquilo é um comportamento abusivo. E para você que não sofre nenhum tipo de violência, mas conhece alguém, seja essa rede de apoio, seja esse alguém que essa pessoa está precisando para procurar uma ajuda, para tomar uma iniciativa e fazer um movimento para denúncias ou qualquer tipo de evolução que essa violência pode trazer. Vamos lá, uma mensagem final para o nosso público do Louco para Aposentar. Sim, na verdade, o que eu realmente trago para elas é o quanto elas têm que ser corajosas, e elas são muito corajosas, inclusive para abrir isso para alguém, para lidar com isso. Então, assim, elas conseguem entender a força que elas têm. Eu falo, elas parecem uma fênix, elas ressurgem das cinzas. Então, eu acho que isso é muito valioso. E o tempo todo a gente tem que enaltecer
isso, motivar, trazer para ela quais ganhos elas têm, porque muitas vezes elas estão muito pessimistas, então a gente tem que sempre valorizar e sempre ser aquela pessoa que vai colocar essa pessoa para cima, fazendo ela acreditar no resgate dela mesma, na mudança desse cenário, que é possível sim, então trazer para ela de que muitas mulheres já saíram disso. Então eu acho que é muito importante elas entenderem que elas não estão sozinhas. E que muitas vezes, eu já fiz movimentos que às vezes elas não conseguiam fazer por elas. Então, assim, busque ajuda de fato, porque muitas vezes você vai conseguir se você estiver realmente amparada, né, acolhida. Então, acho que isso é fundamental. Então, se a qualquer momento você está pensando se esse relacionamento é para você, na dúvida, busque ajuda. Busque ajuda porque vai ter mais alguém pensando com você para avaliar se essa relação é saudável ou não é. Bom, gente, olha, nós estamos terminando aqui o nosso podcast, né? Aliás, quero agradecer aqui a Ana, a Carol pela participação. A gente sempre deixa uma mensagem, né? Porque o nosso quadro aqui é sobre louco para aposentar, né? E o que isso tem a ver? Gente, pessoas que têm algum tipo de violência, que geram alguma incapacidade parcial, total, né? Temporária ou não, tem direito a benefício por incapacidade na Previdência Social. Inclusive, na Lei Maria da Penha, diz que o homem ou o agressor, a agressora, tem que indenizar o INSS daquilo que ele gastar com a pessoa que está sendo vítima e está tendo o benefício da Previdência Social. Mas a gente traz esse conteúdo aqui importante, que não adianta a gente falar sobre a reparação, a gente tem que falar também sobre a prevenção e a questão educacional. Quero agradecer aqui as nossas convidadas de hoje e lembrar vocês, né, que às vezes uma ação é um preço pequeno pela sua liberdade e a sua felicidade. Então, gente, ação. Sentiu uma situação dessa, tá todas as dicas aqui para você do que você precisa saber. E eu espero você no nosso próximo quadro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.